Em 1996, a lei da interceptação telefônica, o grampo telefônico. No Brasil nós temos, acredito, mais de 400 mil interceptações telefônicas em andamento. E todos nós falamos ao telefone. Eu brinco, é um órgão. Quando eu saio de casa sem meu celular, alguma coisa está faltando. Eu volto, é meu órgão. É algo, nós somos já biônicos, cibernéticos, só não está grudado. E o computador é o outro, está aqui do meu lado. E como nós falamos ao telefone? Que arma contra o crime fantástica é a interceptação telefônica. Mas como ela é perigosa. Porque quem nos ouve? Quem é o grande ouvido? Il gran orecchio, como dizem os italianos. É uma pessoa melhor do que nós? Proba? Íntegra? Quais as garantias? Quais os controles desse conteúdo? Da seleção desse conteúdo? Houve um caso em São Paulo, um empresário, contado por um delegado de polícia, um empresário envolvido em lavagem de dinheiro, em sonegação fiscal, que após o 11 de setembro, o crime de lavagem de dinheiro é o crime mais grave do mundo. Porque através da lavagem de dinheiro se financia o terrorismo. Toda Convenção de Palermo, todos os tratados internacionais é a lavagem de dinheiro, com penas mais altas daqui a pouco do que um homicídio. E aí é o direito penal preventivo. E aí, esse delegado disse o seguinte: o sujeito pai de família, líder no local da igreja, era gay. E a interceptação telefônica pegou o caso homossexual dele. Além dos crimes. Houve uma prisão temporária. Nesta prisão, o delegado disse: o senhor tem essas conversas, que aliás é indefensável, né? Acabou o direito de defesa, não tem. Hoje, o promotor, o juiz, procurador da República, o promotor, o juiz, a polícia, com interceptação telefônica, não há defesa no mundo. Acabou a defesa. É um instrumento fortíssimo. Não temos mais um equilíbrio. Já não tinha muito, agora acabou. É uma avalanche em cima. É um Estado poderoso mesmo. Tão poderoso que disse o delegado: o senhor disse essas coisas. Ah, a voz não é minha. Mas o senhor, a voz é idêntica do senhor, a voz não é minha. Sei. Então eu vou ter que chamar a sua esposa para explicar quem é o José Roberto. O cara gelou. Tudo menos a minha esposa. Eu confesso aonde, mas não chama a minha esposa. E assinou a confissão. Ou seja, o que está por trás da interceptação telefônica, dessa devassa das entranhas dos nossos pequenos pecados. Quem não tem os seus pequenos pecados? Todos nós. Ou seja, há um poder estatal absoluto com a interceptação telefônica. A suspensão do processo da prescrição veio em 1996. Quantos e quantos eram os processos à revelia, em que a pessoa era condenada, não sabia, houve um furto do seu documento, um estelionatário abriu uma empresa, deu um golpe, você era condenado à revelia porque não te encontravam, nomeava-se um defensor dativo que nunca viu o réu, não tem como defender sem conhecer o réu, ele era condenado à revelia. Ia tirar um novo documento. Chegava no novo documento, era preso, o senhor está preso. O senhor não é o Antônio José dos Santos Estevão, nascido no dia tal, filho e tal? Sou. O senhor está preso, o senhor é estelionatário. Mas como estou preso? O senhor foi condenado. Aí eu tinha que provar que o José Roberto da Silva Estevão não era o José Roberto da Silva Estevão que estava no processo. E aí ficava 2 meses preso, até ver se conseguia uma digital, alguma coisa assim. Isso mudou no Brasil em 1996. Tivemos em 97 a lei da tortura, 98 a lei da lavagem de dinheiro, 2006 a lei Maria da Penha da violência doméstica, do afastamento do lar do homem agressor, 2006 a lei antidrogas. E continua. 2007, prisão em flagrante. Precisou de uma lei para determinar que a prisão em flagrante fosse comunicada à Defensoria Pública. Precisou ter lei para isso.
protelei para isso. Depois faltam leis. O Tribunal do Júri foi inteiro reformado em 2008. Inteiro reformado o Tribunal do Júri. Agora nós não temos mais o jurado profissional, aquele jurado que ficava amigo do promotor do juiz. O jurado que serviu nos últimos 12 meses não pode ser jurado no novo júri. Nós temos, agora, o sigilo das votações termina em 4 votos, são 7 aqui no Brasil. Antes votava tudo, quando era unânime, você sabia qual era a decisão? E a inimizades, as questões em pequenas cidades, saber como que o sujeito votou, hoje não. No 4º voto, para. Nunca se sabe qual foi a decisão do jurado. Isso foi uma evolução. Nós tivemos uma revolução aqui nas provas ilícitas, em toda a questão do probatório, dos poderes do juiz na instrução, do fruit of the poisonous tree, da cross-examination no Brasil. Mudaram-se as audiências, a oralidade, audiência una, citação com hora certa também em 2008. Em 2011 nós tivemos agora uma revolução em todas as medidas cautelares penais, em todas as medidas de coerção do acusado durante o processo, substituindo, evitando a prisão, inclusive o monitoramento eletrônico. Então, diante de tudo isso, alterando o Código de Processo Penal, os senhores podem afirmar que o processo penal é arcaico? Não é arcaico. Nosso processo penal está atualizado. E a coisa está ruim do jeito que está. É uma ilusão. Vamos ter um novo CPP, vamos ter um novo Código de Processo Penal. Grande ilusão. E há projetos, hoje. O projeto aprovado pelo Senado, que está um horror, este projeto 156 de 2009. E há um outro projeto, projeto Miro Teixeira, que foi elaborado pelo Instituto dos Advogados Brasileiros, que está apensado a este agora na Câmara. Mas, doutor Roberto, o senhor falou, como o senhor fala que um projeto está um horror? O projeto foi aprovado pelo Senado. Eu digo, há um mito. Este projeto agora, de novo Código de Processo Penal, é garantista. Ele não é garantista. Ele vai significar, se aprovado, o maior recrudescimento processual penal da história do Brasil. O novo Código de Processo Penal é muito mais rigoroso, muito mais severo do que o Código de Processo Penal da ditadura Vargas. Muito mais rigoroso. E eu vou explicar por quê. Em 4 exemplos. Mas antes disso, há outro mito. Os advogados, os recursos, o habeas corpus geram morosidade da justiça brasileira. A culpa da inoperância da justiça é dos advogados. É do direito de recorrer, do direito de apelar. É do habeas corpus. O único instrumento célere no Brasil, criado nesta casa, é o habeas corpus. A única coisa que funciona no processo penal brasileiro chama-se habeas corpus. E o Brasil tem que ter orgulho de ser o único país no mundo em que o Supremo Tribunal Federal recebe cartinhas de preso, cartas manuscritas de preso. E as recebe e as autua como petição de habeas corpus, sem advogado. E foi, por exemplo, uma carta de um preso chamado Oséias de Campos, que gerou o habeas corpus, que acabou com o regime fechado integral da Lei dos Crimes Hediondos, que foi um dos responsáveis pela criação desses famigerados PCCs da vida, dessas organizações criminosas, eu não tenho dúvida, porque se tirou a esperança de progressão, e quem não tem mais esperança de nada, adere de forma mais contundente ainda ao submundo do crime, evidentemente. O nosso Supremo Tribunal Federal é a única Corte Suprema do mundo que recebe carta de preso e julga como um habeas corpus, autua e altera e decide de forma a impactar no Brasil inteiro através desse acesso da justiça jamais visto no mundo. Mas nós temos hoje a PEC do Peluso, o ministro Peluso, o presidente do Supremo Tribunal Federal, desse mesmo presidente desse Supremo, que logo não estará mais na presidência, quer acabar com o recurso especial, acabar com o recurso ordinário
transformar as decisões definitivas em segundo grau. Isso dará um poder tamanho para os tribunais estaduais e uma violação gritante da presunção de inocência, porque é um direito do cidadão exercer dos recursos previstos na Constituição. É a presunção de inocência desde 1789, Revolução Francesa. Mas aqui a presunção de inocência vai ser driblada se passar a PEC do Peluso, com danos incomensuráveis às liberdades públicas. Nós vamos ter uma ditadura do Poder Judiciário. Uma ditadura togada. Uma ditadura travestida de legalidade. Por quê? Eu só posso chamar de ditadura com todo respeito quando se dá poder demais e se ceifa o direito de recorrer, o direito de questionar uma decisão condenatória. E o projeto? Este projeto, o que ele quis, no primeiro momento, acabar com o habeas corpus. Um projeto que iria ser célere e já nasce torto. Ele queria acabar com o habeas corpus, transformando em agravo o que é o habeas corpus. Nós conseguimos, a Ordem dos Advogados do Brasil conseguiu demover o relator, que é o Renato Casagrande, hoje governador do Espírito Santo, engenheiro agrônomo, que era o presidente, né, o relator do novo Código de Processo Penal. Engenheiro agrônomo, bacharel, verdade, direito, mas engenheiro agrônomo de profissão, tratando de processo penal. E nesse código, olhem os senhores o que está previsto. Depoimentos informais. Está lá no artigo 29. No inquérito, as diligências serão realizadas de forma objetiva. Óbvio, não vai ser de forma prolixa. E no menor prazo possível, óbvio, não precisa escrever isto, sendo que as informações poderão ser colhidas em qualquer local, cabendo ao delegado de polícia resumi-las nos autos com fidedignidade. Precisa escrever isto? Que o delegado precisa resumir o que disse a testemunha de forma fiel, ser obtidas de modo informal. O que é isto? Isso está no projeto aprovado. Então, no nosso Brasil, dessas favelas, né, da polícia, como anda a nossa polícia, vai ter o direito de interpelar as pessoas, bate na casa, que nem um filme americano lá. Vamos ouvir a senhora, não, o senhor tem mandado para entrar aqui na minha casa? Não, mas eu tenho o direito de ouvi-la de forma informal. Olha, se a senhora não me deixar entrar, eu vou chamar o juiz aqui, a coisa vai fechar o tempo. Não, o senhor entra. E se a mulher não deixar ele entrar em qualquer local, ela sai para levar o filho na escola. Vai o seu delegado interpelá-la na rua, no trabalho. A lei está autorizando. Poderá em qualquer local e de forma informal. Quantos abusos isso vai gerar? A situação. Nós temos que pensar na nossa realidade. 360 dias de interceptação telefônica. Isto foi obra do senador Demóstenes Torres. Ampliou o prazo. O código projetado, se aprovado, irá admitir a interceptação telefônica por 1 ano. Vocês imaginam o que é ficar ouvindo 1 ano uma pessoa? Deve ser entediante, deve ser um troço horrível, né? De novo, eu acho que se me ouvisse 1 ano, vão falar que eu sou louco, né? Meu manto é louco. Mas, o que está por trás disso? 1 ano. Quer dizer, você intercepta 15 dias, intercepta 30 dias, já descobriu o crime, já tem a coisa, já faz o flagrante que for, já atua. 1 ano? É demais. Não tem sentido. Lembrando, sobretudo, que nem o estado de defesa na nossa Constituição pode perdurar por mais de 60 dias em que os nossos direitos são reduzidos, os direitos e garantias. E o STJ, depois de anos e anos em vigor da lei do grampo telefônico, mais de uma década depois, disse, se não de 30 dias, embora seja exatamente esse com efeito o prazo da lei, que seja então 60 dias do estado de defesa, artigo 136 da Constituição da República,
O razoável prazo, desde que, é claro, na última hipótese, haja decisão exaustivamente fundamentada. Ou seja, nenhum estado de defesa pode perdurar por mais de 60 dias. Como pode uma interceptação telefônica durar 1 ano? O valor da fiança. Hoje ela já está em valores, inclusive atuais, mais altos do que o projetado. Porém, antes, eu gostaria de fazer um questionamento. Às vezes a gente não questiona alguns dogmas. O salário mínimo. Toda a nossa sistemática atual de fiança, não era antes com a nova lei agora, 11.401, e no Código Penal de multa é baseado no salário mínimo. O salário mínimo, para os senhores que são de outros países, é um salário instituído oficialmente pelo governo como mínimo a ser obedecido. E com o tempo ele vem sendo implementado para se aumentar o poder aquisitivo da população. Só que com base neste salário mínimo, se calculam penas criminais e hoje a fiança. Agora a Constituição diz no artigo 7º, inciso 4º, que o salário mínimo será fixado em lei, nacionalmente unificado, para atender as necessidades básicas, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Se a Constituição diz que não pode vincular o salário mínimo para qualquer fim, como nós temos no Código Penal a pena de multa baseada em salário mínimo e agora a fiança baseada em salário mínimo? Mas ninguém vê isso. E o Supremo já tem decidido que o salário mínimo não pode ser aplicado para reajustes de profissionais, das autarquias, agora pode ser para pena e para fiança. Está errado. Mas vai lá, hoje, a fiança pode chegar, hoje, de 1 a 200 salários mínimos, aplicáveis se as penas forem iguais ou superiores a 8 anos, de 1 a 100 se as penas forem inferiores a 8 anos, podendo aumentar até 100 vezes. Ou seja, nós temos uma possibilidade de fiança hoje de 10 milhões e 900 mil reais, ou seja, 6 milhões, quase 6 milhões e 500 mil dólares a fiança. Sendo que a pena de multa do Código Penal, nós teremos no máximo de 1.800 salários mínimos, que chegaria a 981 mil reais, nem a 1 milhão. Ou seja, como pode uma medida cautelar, que é a fiança, ter um valor 10 vezes superior, máximo, à própria pena de multa? E hoje, está pior. Hoje, o projetado é aquilo. Mas hoje, a nossa fiança pode ser multiplicada por 1.000. Aquele valor, em vez de ser multiplicado por 100, por 1.000. Então, nós chegaríamos hoje a valores de 54 milhões e 500 mil reais para crimes apenados até 4 anos. Ou seja, 37 milhões. Nem Strauss-Kahn, do FMI, em Nova York. Qual foi a fiança do Strauss-Kahn? Alguém sabe aqui? Foi alguma coisa de 5 milhões de dólares, 6, alguma coisa do gênero. No Brasil nós podemos ter 54 milhões de reais, 37, e arbitrada, sabe por quem? Pelo delegado de polícia, que são penas até 4 anos, a fiança pode ser, o delegado de polícia pode arbitrar uma fiança de até 37 milhões de dólares. E se a pena for maior, para os crimes mais graves, que não sejam hediondos, que não seja o tráfico, aqueles que a fiança é proibida pela Constituição da República, sem violência, mas com penas superiores a 8 anos, a fiança pode chegar a 109 milhões de reais ou a 64 milhões de dólares. Eu digo, falta lei no Brasil? Estão legislando para quem? Está aqui. Prisão preventiva. Já falei 59 minutos, vou encerrar rapidinho. Prisão preventiva. O projeto é lindo no começo. Diz o seguinte: a prisão preventiva jamais será utilizada como antecipação de pena. Ótimo. O clamor público não justifica a prisão preventiva. Ótimo. A prisão preventiva somente será imposta se outras medidas cautelares pessoais revelarem-se inadequadas ou insuficientes. Um monitoramento eletrônico, uma prisão domiciliar, uma coisa toda. Maravilha.
Porém, está lá no artigo projetado. Poderá haver prisão preventiva. Tem lá a garantia da ordem pública, manteve-se, ninguém sabe direito o que é ordem pública, se é reiteração criminosa, se é impacto social, se é consumação do delito tentado, essa grande válvula de escape para se prender antes do julgamento. E está lá a conveniência da instrução criminal, está perfeito, está inclusive a ordem econômica. Eu não sei o que é prender cautelarmente para a garantia da ordem econômica. Se algum dos senhores souber, por favor, me explique, porque eu não entendo o que tem a ver uma prisão preventiva, uma prisão cautelar do sujeito que vai ser julgado para proteger o processo ou para evitar que ele fuga com a ordem econômica. Eu não sei. Só se fosse uma grande golpe da Bolsa de Valores, grande golpe, mas se o sujeito a coisa já foi veiculada, ele não faz mais negócio nenhum, difícil essa ordem econômica como fundamento de prisão provisória. E mais, está lá no projeto, uma prisão em face da extrema gravidade do fato. Ou seja, volta à prisão obrigatória. O crime é grave, a acusação é grave, responde ao processo preso. Mas é presumido inocente, não está coagindo testemunhas, não está fugindo, ele tem residência, tem endereço, vai preso. E a presunção de inocência? Ora, a presunção de inocência. E pela reiterada prática de crimes. Ora, mas se ele pratica reiteradamente crimes, ele já devia estar preso, não devia? Está condenado, cumprindo pena, está em regime semiaberto, regride. Não sei que ele está solto. Reduzindo também prisão preventiva para os crimes cuja pena hoje é 4 anos até 3 anos. Inúmeras medidas cautelares, autônomas da prisão. Hoje, os senhores já tiveram uma palestra sobre esse tema. Nós vivenciamos um grande drama, aliás, nesse sentido, sobre se essas medidas são necessariamente substitutivas da prisão ou não. Nós temos uma única substitutiva, que é a prisão domiciliar, se a pessoa está doente, se tem que cuidar de uma criança com problemas menos de 6 anos, uma evolução, isso veio do direito italiano, uma medida substitutiva, alternativa à prisão, está aqui a prisão domiciliar. E nós temos inúmeras outras que foram criadas, comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso a determinados lugares, de ausentar-se da comarca, suspensão do exercício de função pública, etc, 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 até a monitoração eletrônica para evitar o cárcere. É louvável. A minha questionamento que eu digo é o seguinte: está no Código que essas medidas podem ser aplicadas a todos os crimes, independentemente da pena. E eu pergunto, é necessário haver uma prisão em flagrante e elas entram como uma substituição da prisão em flagrante? Ou elas podem ser impostas pelo juiz, mesmo com uma pessoa não presa em flagrante? Recebeu a denúncia, o juiz vai lá e fala: olha, o senhor está proibido de ausentar-se da comarca, o senhor está proibido de ausentar-se do país, entrega o passaporte. Pelo texto do artigo 282 de hoje, em tese o juiz poderia decretar. E se isso for verdade, um recrudescimento processual penal enorme. Porque hoje, ou é preso em flagrante, e se há liberdade provisória, aquele comparecimento aos atos do processo, não se ausentar por mais de 8 dias, não mudar de residência sem prévia autorização, mas precisa ter uma prisão em flagrante, nós poderíamos vivenciar essa realidade, sem prisão em flagrante, com a imposição dessas medidas. E se desobedecer as medidas, diz a lei, prisão preventiva. Mas a pena é inferior a 4 anos. Ele desobedeceu. Vai ter prisão preventiva? O juiz diz: violência doméstica. O senhor ou outro. O senhor, não violência, o senhor do recolhimento domiciliar noturno. Aí vai o sujeito, vai para a periferia da cidade, vai tomar uma bebedeira no bar, volta a mulher para o juiz e diz: olha, o meu marido acusado de furto foi para o bar. O juiz: chama ele aqui, vamos dar outra medida. O senhor vai ter agora uma proibição de frequentar determinados lugares, mas a prisão domiciliar. Aí o sujeito volta e vai de novo, trai a mulher. Isso aí ela vai reclamar com o juiz. O que vai fazer o juiz? Segundo a lei, poderia até decretar uma prisão preventiva num caso sem gravidade.
Então, há um recrudescimento em tese. No projeto são 13 medidas similares, aumentaram, e uma delas é suspensão da função pública com suspensão dos salários. Ora, mas a pessoa não foi julgada? Eu acho que é para não contratar advogado. Se a gente é um funcionário público acusado de um desvio qualquer, o juiz impõe uma medida cautelar de suspensão das funções e suspensão do salário. Morre de fome a família, morre de fome o advogado. Eu acho que é esse o escopo, viu? E ainda, entre outras medidas, eu não vou passar por elas, que eu já falei demais, mas há o bloqueio de endereço da internet, que é uma medida mais falível do que esta. O sujeito vai no cybercafé e cria um outro. Gente, suspensão do prazo da prescrição. Artigo 502 do projeto. Interpostos recurso especial extraordinário para o Superior Tribunal de Justiça ou para o Supremo Tribunal Federal, suspende o curso da prescrição. Ué, mas nós temos o direito a um julgamento célere? O projeto não tem que impor celeridade aos processos? Quantos e quantos juízes, ministros não têm grampeado nas capas do processo? Prescreve no dia tal, está lá na pilha, no escaninho, tira o que vai prescrever, não vai prescrever na minha mão, manda vir julgar. Ou seja, a prescrição é um mecanismo de aceleração dos julgamentos. E agora, se passar o projeto, nós vamos ter crimes imprescritíveis, desde que no Supremo Tribunal Federal. Se já não funciona o STJ e não funciona o Supremo, eu tenho um habeas corpus com o ministro Joaquim Barbosa há 6 anos, não funciona, imagine se não tiver prescrição. Com violação da Constituição da República, com violação do artigo 5º, inciso 78, que garante o direito à celeridade da tramitação e os mecanismos que impõem imprescritibilidade. Até 4 anos de prisão provisória, é o que vem, até 4 anos. E eu não tenho dúvida que as mesmas justificativas, se excesso for razoável ou não, se o atraso foi provocado pela defesa, se a instrução já está encerrada, a complexidade da causa, todas essas justificativas vão continuar. Ou seja, pela lei, nós vamos poder ter uma prisão até 4 anos, se tiver havido uma fuga no meio do caminho. E mais, pior ainda, o sujeito já ficou 4 anos preso, não teve julgamento, foi solto por excesso de prazo, já amargou. E se ele, em liberdade, não atender a uma intimação, ou se ele tiver um comportamento gravemente censurável, será decretada uma nova prisão preventiva por mais 1 ano. Ou seja, o sujeito ficou 4 anos, não foi julgado, um abuso, ele sai. E aí ele dá uma entrevista para a rádio, relatando os abusos. Ele vai ser preso, porque teve um comportamento gravemente... O que é o comportamento gravemente censurável? Para prender o sujeito que já ficou preso e não foi julgado? É uma nova prisão agora, pelo comportamento gravemente censurável. E o principal, encerrando, não se enfrenta. O crack, as armas, a urbanização das favelas, a inclusão social, a perspectiva para os jovens, a impunidade das elites políticas, o foro especial. Que é maior inutilidade do que o foro especial? O sujeito é deputado federal, é julgado pelo Supremo. Aí, no meio do julgamento, ele perde o mandato. Aí acabou a perpetuatio jurisdictionis, alterou-se no final do governo Fernando Henrique, a perpetuação, mudou-se o artigo 84 do Código de Processo Penal. Volta para o 1º grau, se anula. Aí, no meio do processo, o sujeito é eleito deputado de novo. E nunca teve julgamento nas ilhas, nunca teve dinheiro ali nas ilhas Jersey. E outras tantas paraísos fiscais, e é eleito de novo. Quando é eleito de novo, tem que refazer aquilo que fez. E aí, prescreve. Evidente, porque as coisas têm que ser feitas e refeitas. O foro especial, além de ser ruim para o réu, porque não tem direito de apelar, é um imenso desserviço à justiça brasileira. Eu não tenho dúvida nenhuma, eu sou absolutamente contrário ao foro especial, salvo para o presidente da República, para o vice, para o governador e para a vice. Na minha ótica, eu sei que a hierarquia do judiciário, a hierarquia dos ministros,
com juiz de primeiro grau, mas todos são iguais, devem ser julgados em primeiro grau, se recorre, se apele, os juízes têm garantias de inamovibilidade, de independência em primeiro grau. Eu encerro lendo um poema sobre mitos de Fernando Pessoa. Falamos de tantas verdades que se mostraram não serem verdades. Falamos de agruras, falamos de sentimentos, falamos de povo brasileiro, falamos de misérias, falamos de alegrias. E o mito? O mito é o nada que é tudo. O mesmo sol que abre os céus é um mito brilhante e mudo. Fernando Pessoa. Muito obrigado, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar com os senhores e espero realmente que Deus nos ilumine para que possamos ter um Brasil mais justo, mais transparente, mais humano e mais, sobretudo, brasileiro. Muito obrigado. Senhoras e meus senhores, nós estamos com muita satisfação e alegria parabenizando o Dr. Roberto Delmanto Júnior pela sua palestra tão concisa e tão precisa e que nos trouxe esta visão atualizada do tema atualização do Código do Processo Penal. Os seus mitos, com todos os seus mitos e todos os seus desafios. Eu não poderia, professor Dr. Roberto Delmanto, aguardando a sequência dos eventos da manhã, o Dr. Fernando Capês, que deve ter acabado de pousar, né? Devido às condições meteorológicas, acredito, adversas, de lembrar aqui um mito, também na velha Grécia, é quando o Ícaro, que queria voar, e havia alguma dificuldade, já ligando aqui a aeronáutica, e colou suas asas com cera, e decolou em direção ao sol para fazer o seu primeiro voo, e à medida que foi subindo, foi se aproximando do sol, obviamente com calor, as asas derreteram e ele caiu no mar Egeu, se eu não me engano. Então isso caracterizou o primeiro acidente aeronáutico do mundo. Foi um mito, e a partir daí é que surgiu a figura da prevenção e a investigação dos acidentes aeronáuticos, que também fazem parte os documentos, né, das ações não penais, mas de investigação e de prevenção, principalmente, de acidentes aeronáuticos. Então, eu peguei esse gancho aqui do mito para falar sobre esse nosso primeiro acidente aeronáutico no mundo, que foi o do mito de Ícaro. Eu diria, doutor Delmanto, que sua palestra abrilhantou sobremaneira esta manhã chuvosa e servirá com certeza para toda a complementação do nosso seminário. E eu gostaria, em nome do presidente, o ministro Álvaro, que está em viagem, teve que se ausentar, como também de todos os ministros aqui presentes, em particular a ministra Elizabeth, e a doutora Zilar, que são as coordenadoras desse evento, de agradecer sobremaneira a sua presença. Resta a certeza que nos próximos Vossa Excelência deverá ser convidado, né? Com certeza, porque e dentro dos seus mestrados e doutorados,
eu gostaria de passar às suas mãos uma singela, porém significativa lembrança desse seminário, que é um certificado da sua efetiva participação muito brilhante. Então, nós passaríamos às suas mãos.